Que seja um encontro muito bom nesta tarde, de aprofundamento, de unidade, de oração, de escuta da palavra, de deixar aquecer o nosso coração para que transborde de amor e de ensinamento, de tudo aquilo que recebemos do Senhor, se transborde através de nós para aqueles que são colocados aos nossos cuidados na educação cristã. Peço que venham à frente, que nós temos lugares ainda. Levanta o braço alguém onde tem local de acolher mais alguém. Banco que tem lugar para mais alguém, levante o braço. Aqui na frente sempre tem lugar. Os que estão lá atrás, venham para cá, vem para frente. Vem para frente. Vamos iniciar o nosso encontro. Nós vamos iniciar pedindo o Espírito Santo, pedindo a graça de Deus. Estejamos todos em pé. Nós vamos cantar um canto do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar então cantando esse canto do Espírito Santo. São Francisco das Chagas, padroeiro de nossa diocese, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Recordando uma coisa já na oração do Espírito Santo. O oremos é só quem puxa a oração é que fala. Ensinem isso para que a nossa diocese mude, né, esse registro, tá bom? Só quem puxa é que convida a oração, como o oremos da missa. Aí que aquele que está presidindo convida, oremos, e aí se continua, tá bom? Padre Fábio, assessor diocesano da catequese, começa com a sua palavra, depois eu venho também para falar alguma coisa. Temos ali também o Padre Mateus, né? E o Padre Alain, vai chegar também o cônego Luciano, né? Então, bem-vindos a todos e bem-vindos também a esses que nos acompanham com a sua assessoria. Acho que seria bom desligar esse microfone dali, o som dali.
Boa tarde, senhor bispo, sua bênção, muito obrigado. Boa tarde, meus queridos. Bem-vindos. Deus abençoe a generosidade da presença. Deus abençoe a generosidade do trabalho catequético. E Deus lhes abençoe neste ano catequético que nós vamos iniciar. É um privilégio já de muitos anos podemos nos reunir na catedral em torno do bispo para darmos início aos trabalhos catequéticos da nossa diocese. Nós sempre tivemos a clareza de que o bispo, ele é o primeiro responsável pela catequese em uma diocese. Assim prescreve o Código de Direito Canônico e assim consta no número 16 do Diretório de Catequese que vocês trazem em suas mãos. Meus amados, já de muito tempo nós temos o desejo de ter um diretório de catequese em nossa diocese. Obviamente o assessor da catequese sou eu há muitos anos em Taubaté, e como eu nunca participei de uma realidade eclesial diferente da nossa, o nosso diretório ele foi se transformando em muitas coisas na nossa cabeça, em contato com outras dioceses, no anseio de vocês e da equipe diocesana de catequese. No entanto, uma coisa nós fomos percebendo e descobrindo com o passar do tempo, é que se o bispo não encampasse o diretório como uma tarefa dele e uma incumbência catequética dele, de nada adiantaria nem o nosso desejo e de nada adiantaria o nosso trabalho. Quando Dom Wilson chegou, ele casou o seu interesse e a sua vontade com esta nossa necessidade, e nós retomamos este trabalho que nós já vínhamos fazendo há muito tempo. Aquilo que nós achávamos que seria só o diretório de catequese, acabou virando o diretório dos sacramentos e depois, por fim, um recorte daquilo que nós estávamos construindo, acabou entrando no diretório para a catequese. Meus amados, por mais que vocês achem que há alguma dificuldade neste diretório, este diretório ele nasceu das bases, ele nasceu de vocês. Então é da prática de vocês que este diretório foi construído. Então não existe nada de muito extraordinário nele, e sim o trabalho de vocês sistematizado e agora encampado a partir da obrigação catequética do bispo. Dom Wilson, todos os anos neste momento, ele pediu que tivesse esta hora privilegiada de se dirigir um pouco a vocês, porque infelizmente, por conta dos muitos trabalhos e das muitas obrigações, a pouca catequese, o pouco contato que ele tem com vocês todos é nesta hora aqui, nesta nossa missa de envio. Não quero ocupar muito deste tempo, porque este tempo eu reconheço e quero que seja dele para com vocês. No entanto, uma das coisas que ele me perguntou foi: o que você acha que deveríamos tratar nesta nossa hora, neste nosso momento? E eu respondi: Dom Wilson, nós estamos nos dedicando ao diretório de catequese e acho que seria muito justo que o Senhor nos desse um pouco de sua visão a respeito deste trabalho. O que o Senhor sente a respeito dele? Qual é a importância dele para o Senhor? E uma das coisas que eu pedi para ele, mas ele achou que ficaria um tanto quanto ufânica, seria a responsabilidade do bispo como o primeiro catequista da diocese. Porque, como vocês têm visto ao longo das nossas formações, uma das coisas que mais eu me senti privilegiado por conta deste diretório é exatamente esta criação clara, ou melhor, este esclarecimento de um organograma catequético para o nosso trabalho. Quem são os responsáveis pela catequese? O bispo, os párocos, todos os padres, os coordenadores de catequese, todos nós catequistas de modo geral. E
o bispo, ele é responsável pela catequese e muitas vezes esta responsabilidade tem uma carinha de interferência, tem um cheirinho desagradável de autoridade e até mesmo de autoritarismo. E não é assim que nós devemos encarar as coisas, porque, meus amados, sem ordem, na acefalia, o reino de Deus não acontece, o reino de Deus não cresce. E então, além de nós colocarmos nas mãos dos devidos personagens a responsabilidade catequética da igreja, nós também colocamos à disposição de todos o que significa comprometer-se com a catequese e trabalhar pela catequese, cada um no seu devido lugar, cada um em sua devida instância. Eu jamais teria autoridade para dizer para a paróquia de ninguém o que fazer. Eu jamais teria autoridade para dizer para o pároco de ninguém qual projeto seguir. Mas o bispo, presidindo a catequese de uma diocese, convocando-nos em assembleia pastoral, pedindo que os padres, sobretudo os párocos, abracem projetos catequéticos como este que este ano nós viveremos, que tem a sua prioridade na catequese e na formação. Sim, ele tem autoridade suficiente para reger todo o trabalho. E este trabalho pode ser avaliado a partir desta autoridade catequética em seus frutos e até mesmo em seus fracassos. Então, meus amados, o que vocês têm nas mãos é um trabalho de todos nós, mas emanado da autoridade e da responsabilidade catequética do bispo diocesano, primeiro catequista da nossa diocese. Ali ele assina e corrobora aquilo que toda a igreja já sabe e aquilo que nós também já sabemos, colocando nas nossas mãos os privilégios dos nossos trabalhos, mas também os nossos pesos, dando a vocês o devido valor que, sem dúvida nenhuma, sempre nós soubemos que vocês tiveram, mas também dando a outros personagens o seu peso dentro do trabalho catequético da igreja, para que nunca mais alguém diga para você assim: está faltando evangelização na paróquia? É culpa da catequese. Os catequizandos, eles recebem o sacramento e vão embora? Culpa da catequese. E vocês, base da catequese da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e da igreja particular de Taubaté, poderão também, em contrapartida, olhar para mim, pároco, olhar para o seu pároco, olhar para os demais padres e até mesmo para o bispo, por que não dizer: senhor bispo, senhores padres, sim, está faltando catequese. O que nós poderemos juntos fazer, cada um na sua responsabilidade, cada um no seu trabalho, cada um no seu privilégio catequético, de acordo com o que nos diz o direito da igreja e emana o diretório que foi assinado e está em vigor em nossa diocese. Muito obrigado, senhor bispo, pelo diretório. Muito obrigado a vocês, meus amados, pela sua dedicação. E eu não vou tomar mais o tempo do senhor, porque queremos ouvi-lo. Como o Padre Fábio começou dizendo, nosso diretório de catequese nasceu sempre escutando as bases. Nasceu de experiências, nasceu de expectativas, nasceu de orientações que foram sendo reunidas, depois se estruturou então uma redação que foi submetida ao estudo dos grupos de catequistas nas foranias, nas paróquias, foi também submetido ao estudo dos padres
tanto em reunião geral, como em reuniões de forania. Depois de todas as sugestões recebidas e o que tentamos incorporar para dar uma lógica também ao texto, passou ainda por 3 ou 4 novas redações. Então foi um processo longo, foi um processo feito com amor, com dedicação. E um texto feito justamente para orientar a catequese em nossas paróquias. É importante agora que esse texto de catequese, esse diretório, é importante que esse diretório seja estudado. Que se vocês se sentem nas paróquias, os grupos de catequistas, sentem-se, leiam do começo ao fim. Uma leitura comentada, uma leitura detida. Não basta simplesmente uma leitura como quem lê um jornal. É necessário uma leitura detida, uma leitura de quem presta atenção àquilo que está lendo, àquilo que está sendo proposto, porque tem coisas que nós já fazemos e tem coisas que devem ser renovadas, que devem ser repensadas, reorganizadas. Então, esta atitude de ler e comentar, uma leitura, portanto, comentada, é indispensável para o conhecimento e para que, de fato, o diretório possa cumprir a sua função na igreja. O diretório na igreja diocesana faz a unidade na catequese. Essa é a função do diretório. Para que ninguém faça as coisas da própria cabeça. Ninguém é autorizado a isso. Nós somos enviados por Jesus e temos uma organização também como igreja para que a mensagem de Jesus chegue a todos. Jesus estabeleceu os apóstolos, enviou os discípulos, ensinou-lhes e dizendo: olha, vocês vão e ensinem aquilo que eu lhes ensinei. Então nós estamos a serviço do Senhor e da sua igreja. Por isso então que nós nos organizamos e temos a unidade na igreja diocesana por aquilo que a igreja toda vai nos orientando e aquilo que é de nossa competência estabelecer na diocese, estabelecemos. Já a partir daquilo que foi experiência, aquilo que vinha sendo já realizado e aquilo que também tivemos que dizer, não, vamos por esse caminho ou por aquele. Então, temos esta orientação que se torna normativa. Se vocês virem, logo depois da capa, temos o decreto de publicação do diretório, que se torna, portanto, que se torna normativo, se torna uma regra para a nossa diocese, não é facultativo, é normativo. Eu gostaria de retomar com vocês alguns pontos. Não precisaremos abrir e pesquisando, porque eu vou citar alguns pontos que eu considero importantes para destacarmos nesse momento aqui de nosso encontro geral na diocese. Destacaria alguns pontos, entre os quais, primeiro, a organização da catequese na diocese, no âmbito diocese, forania e paróquia. Nós temos a equipe diocesana de catequese, que é acompanhada pelo assessor Padre Fábio. Então a equipe diocesana, a equipe de coordenação diocesana da catequese, levante, por favor. Levante a equipe diocesana. Aí, virem para o povo, para eles verem, que conheçam, juntamente com o assessor, o Padre Fábio.
não é? Vamos saudá-los no trabalho, na função que tem. Vejam que nós temos também, no âmbito de forania, não coordenadores de catequese. Coordenador é só nas paróquias, né? A equipe de coordenação diocesana, e depois nós temos coordenadores paroquiais. E no âmbito de foranias, nós temos os representantes forâneos. Quem é representante forâneo que está aqui? Levante, por favor. Fiquem em pé os representantes forâneos. Quem mais? Representante forâneo? Só tem dois aqui? Duas? Aí. Uma salva de palmas para as duas, então. Nós temos depois os coordenadores paroquiais. Então, os coordenadores paroquiais, aí sim tem o nome de coordenadores, para que essa função não fique ambígua, né? Então não fique ambígua. E na paróquia nós temos apenas, devemos ter apenas, pelo diretório, apenas um coordenador da catequese, né? Então, em cada paróquia, um coordenador da catequese. Não mais aquela prática, um é coordenador da catequese de adultos, outro coordenador da catequese de primeira Eucaristia, outro coordenador. Não, agora é um coordenador. Vocês já viram um corpo com várias cabeças? Um corpo com várias cabeças é um monstro, né? Então, por isso que um cabeça na paróquia, uma coordenadora ou um coordenador na paróquia, e assim é de toda a catequese paroquial, tá certo? Um outro aspecto que gostaria de destacar, nós vamos já bem para frente para a atividade catequética. A catequese na diocese vai ter então 3 modalidades. 3 modalidades que nós chamamos assim. Tínhamos 2 nomes, fase ou modalidade. E uma hora se encaixava melhor fase, noutra hora a gente ia escrever e encaixava melhor modalidade. No fim nós falamos o quê? Vamos juntar as duas, vai ficar fase ou modalidade. Ora a gente usa um, ora a gente usa outro, mas sempre sabendo que é a mesma coisa, né? Então, fase ou modalidade de catequese. A catequese de primeiro anúncio. Catequese de primeiro anúncio, que depois eu quero falar em particular sobre a catequese de primeiro anúncio, que é uma catequese feita na família, pela família, né? Quero falar em particular depois sobre ela. Catequese de primeiro anúncio é a primeira fase. É opcional para a paróquia. A paróquia pode organizar, ou se não quiser, se achar que, por exemplo, esse ano, o outro ano, ainda não tem condições, tudo bem, é opcional. Mas temos também aí, em seguida, a catequese para a primeira Eucaristia e Crisma, iniciação aos sacramentos, a vida sacramental, que é, então, aqui começa com 10 anos de idade, né? A opcional começaria antes, seria aquilo que viria no lugar de sementinha, de escolinha de Jesus, não sei, tem outros nomes aí que tinha também, né? O que? Pré-catequese, não, como né, a gente pensar pré-catequese, né? Então, isso que tinha esses nomes vai ficar como o primeiro anúncio. Depois, a terceira fase de catequese na diocese, a catequese dos adultos, né? Essa a terceira fase com pessoas com mais de 18 anos. Eu gostaria de lembrar agora algo
que nós estamos no momento vivendo nas paróquias. Na verdade, já estamos começando a catequese, no mês de fevereiro, já começa a catequese pelo diretório, já deve ter início os encontros, mas ainda é tempo até de receber alguém ainda na catequese, pelas inscrições, né? Uma coisa que eu gostaria de lhes pedir, que as inscrições para esse ano já foram, mas para o próximo ano também, atenção, nunca ficar restrita ao ambiente eclesial. Por exemplo, ficar só na saída da igreja, depois das missas, ou muito menos no atendimento paroquial, na secretaria paroquial. Nós temos que ter também a catequese em saída para que haja uma igreja em saída. Quem sabe ir na saída de escola, lá dentro não pode fazer, tá bom, nós fazemos da porta, né? E vamos distribuir, se lá não vamos fazer a inscrição, lá nós vamos distribuir o aviso para fazer a inscrição, ou se quiserem lá mesmo, na porta das escolas já fazer a inscrição. Se é uma escola católica ou uma entidade particular de ensino que abra o espaço da escola, até também talvez no recreio ou na saída, também possam buscar as crianças, propondo ou até já colhendo as inscrições, ou pelo menos pegando contato para depois conversar com os pais também. Nós temos que ser uma igreja em saída, não podemos ficar esperando as pessoas virem até nós, temos que ir ao encontro e não deixar que nenhuma criança fique sem catequese. E atenção, veja uma coisa importante, muitas crianças e jovens também acabam se entrosando na igreja porque tem coleguinhas que vão, né? Se os coleguinhas não vão, nem esses vão. Então nós vamos tendo uma perda cada vez maior. É necessário que possamos ir ao encontro dessas pessoas, integrá-las na catequese paroquial. Isso é indispensável, né? Ir aonde o povo está. Não esperar que venham nos procurar, tá certo? Mesmo que a inscrição não se faça ali naquele momento completa. Tem que completar a ficha de inscrição. Não precisa. Pegue o contato, marque um encontro e depois já converse com as crianças e faça o que tenha que fazer. Mas esse primeiro contato de ir ao encontro deles é indispensável. Uma coisa com os dados que nós pegamos das crianças, ou dos jovens ou dos adultos. Cuidado, porque nós não podemos ceder esses dados para ninguém. Por exemplo, para uma excursão que vai ser feita, ou uma excursão que é da própria paróquia, que o padre está organizando para o santuário não sei de onde, né? Então, ceder o nome das crianças da catequese ou dos jovens que estão na catequese, não se pode, né? Não podemos também ceder para alguma outra entidade. Não podemos ceder nem mesmo, por exemplo, para o fotógrafo que vai fotografar a crisma ou a primeira Eucaristia. Porque aquilo que é dado para nós, confiado a nós, como dados de pessoas, ter contato telefônico, nome, endereço, coisas desse tipo, são de nossa responsabilidade cuidar. Por uma nova lei, eu tenho sempre que tomar cuidado, é Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD. Tem que tomar um cuidado, né, para falar. LGPD. Então nós somos responsáveis por esses dados, temos que tomar cuidado. Nós temos, então, o período de janeiro, salvo engano, é o mês de dezembro e janeiro para catequese, para inscrição para catequese. Janeiro
ou melhor, dezembro e janeiro, né? Mas ainda nós temos aqui num dos números dizendo que aqueles que chegarem ainda dentro do primeiro mês podem ser acolhidos. Depois de um mês já de caminhada de catequese, não devemos acolher, né? Para que não fique entrando a hora que querem, né? Senão não tem uma organização, de modo que a gente tem sempre que ficar caminhando, olhando para aqueles que estão atrasados. Agora, a paróquia nesse primeiro mês pode ver, organizando, acolhendo aqueles que chegam ainda e dando um suporte, de modo que ainda possam fazer com que eles acompanhem sem ter perdido aquilo que é mais importante do que foi dado, tá certo? Então, vejam ali, de modo que vocês tenham essa atenção a quem chega depois, mas não fiquem pegando durante o ano inteiro. Isso não, de forma alguma. No primeiro mês, tudo bem, né? Depois, chegou depois, entra, mas quem sabe aí depois vai fazer o ano inteirinho do ano que vem de novo, né? Ou aí vocês vejam em cada paróquia, e sempre, claro que não dá para ver todos os casos, prever todos os casos, mas o bom senso, os catequistas, a coordenação e o padre decidam, né, como fazer. Às vezes integra aqueles que estão atrasados de várias turmas, integra num grupo especial, né? Isso vocês vão vendo como melhor organizar. Mas não, repito, não fiquem recebendo pessoas, ao longo do ano, porque senão atrasa o desenvolvimento também dos outros e o aproveitamento deles no grupo. Porque sempre vai ter que ficar contando, explicando coisas anteriores que já foram ditas para aquele que chegou depois. Questão de faltas. Aqui foi um ponto polêmico, né, para chegar a um acordo. Quantas faltas se pode dar na catequese? Quantas faltas? Errado. Nenhuma. Está vendo? Já começa errado conosco. Na reunião com os pais, na reunião com as crianças, vocês já devem falar assim: quantas faltas podem dar? Nenhuma. Não é para dar falta na catequese. Vão ser toleradas 3 faltas com justificativa. Por exemplo, a criança, sei lá, teve uma catapora, está lá. Acho que nem existe uma catapora, né? Só para quem não toma vacina, né? Mas a criança está lá, doente, ou então foi viajar, não chegou a tempo, teve lá a falta, né? É justamente para casos excepcionais, que fogem do controle, da previsibilidade. Porque se a gente disser, tem direito a 3 faltas, o que eles vão fazer? Vão faltar as 3 vezes, eles têm direito de 3 faltas, né? Então não é dessa maneira que a gente explica. Quantas faltas podem dar? Nenhuma, né? Porém, com a justificativa, e isso é importante, que os pais justifiquem, porque às vezes a criança, o pai vai trabalhar, a mãe sai para trabalhar, e diz para a criança em casa: olha, não vai esquecer que tem catequese hoje, e a criança não vai, e o pai e a mãe ficaram achando que a criança foi. Então que tenha a justificativa dos pais, ou no caso de doença, um atestado médico lá, qualquer coisa assim. E não é para tirar a falta, atenção, não é para tirar a falta, é para deixar a falta justificada, para que saibam que tem 3 faltas justificadas no ano. Ah, teve 4, e agora? Tira uma do ano que vem, né? E assim vocês vão com jeitinho, né? Assim vocês vão, para que a gente seja levado a sério, né? Para que a gente seja levado a sério, porque senão um faz de um jeito, outro faz do outro, e a gente faz injustiça. Tá bom? Combinado?
questão do manual de catequese. A diocese não adota um único manual para toda a diocese, né? Vai cada paróquia escolher. Eu sei que a maioria das paróquias tem o Crescer em Comunhão, né? Crescer em Comunhão, que já é, olha só, quando eu comecei como padre, tem 40 anos de ordenação, hein? Já existia, né? Era do irmão Nery, acho que é ele ainda aqui, não é mais, mas era o irmão Nery que estava à frente dessa coleção. Bom, a diocese não adota, mas a paróquia que adotou um método de catequese, que adota e deve adotar, aquele método vai ser usado para todas as comunidades da paróquia e com todos os grupos de catequese. Nenhuma catequista, nenhum catequista tem o direito de falar, no meu grupo nós vamos usar outro, tá certo? E sempre ao adotar um método de catequese, um manual, como chamamos, né, sempre em sintonia, padre e coordenação da paróquia, tá certo? Sempre em sintonia, escolhendo dentre aqueles que temos, aquele que seja publicado por uma editora católica também, publicado, né? E não, por exemplo, como eu cheguei, tinha uma paróquia lá em Belo Horizonte, né, na minha região, que não tinha método nenhum, e um seminarista, acho que eu já até citei isso para vocês, um seminarista fez uns planos de catequese e era aquilo que era usado, né? Uma apostilinha, né, que ele tinha feito, que era usado na catequese de preparação para a primeira Eucaristia. Então, essas coisas não podem. Sempre um método que seja com orientação pedagógica, com aprovação eclesial, tá certo? Então não pegar qualquer material, mas algum material que seja publicado por uma editora católica e bem avaliado. Vejam, a catequese de preparação para a primeira Eucaristia começa com quantos anos? 10 anos, a criança, no ano que a criança completa 10 anos, tá? Então, no ano que a criança completa 10, começa a catequese. Então, ela pode completar 10 anos no dia 31 de dezembro. Se foi 31 de dezembro de 2023, então nesse ano ela pode começar a catequese, tá certo? Antes disso, terá aquela catequese de primeiro anúncio, né, de primeiro anúncio, que é feito em família, que depois a gente vai voltar a ela. Terminada a preparação de primeira Eucaristia, quantos anos de preparação? 3 anos. Né? Já começa imediatamente a catequese de preparação para a crisma, tá certo? Imediatamente. E quantos anos de preparação para a crisma? 3 anos, tá certo? No caso de adultos, preparação para o batismo, em preparação para a primeira Eucaristia ou para a crisma, depois de 18 anos completos, quantos anos? 2 anos de preparação, né? E para aproveitar bem os encontros, para que de fato eles tenham um tempo de preparação, de amadurecimento e de engajamento comunitário, né? Não é só questão de conhecimento, é de participação, de engajamento comunitário, isso que é indispensável. No caso de algum catecúmeno, ou seja, algum adulto que vá ser preparado para o batismo, assim que fizer a inscrição dele para a catequese, atenção a isso, o nome dele deve ser enviado para a Cúria Diocesana, tá certo? Por quê? Porque quando for batizar, o padre vai pedir autorização para o bispo para poder batizar o adulto, porque senão é o bispo que tem que batizar, porque batiza, dá Eucaristia e crisma numa única celebração. Agora, como não tem condições de se fazer isso com todos na diocese, todos os adultos que vão ser batizados, porque poderia reunir aqui e fazer todo mundo aqui,
mas para evitar isso, que cada um seja batizado na sua comunidade, na comunidade onde vive, e isso é mais significativo, então o padre pede ao bispo, e o bispo só autoriza aqueles que 2 anos atrás tiveram o nome já inscritos lá, né, no grupo dos catecúmenos, tá certo? Porque aqueles lá já estão se preparando. Combinado com isso? Tá claro? A última coisa que gostaria de falar sobre o diretório é um dos últimos números sobre a formação do catequista. É necessário que o catequista, todo catequista, tenha uma formação prévia. Antes de começar a dar a catequese, o catequista deve fazer uma formação prévia, né? Isso por conta da paróquia. Nós não estamos mais tendo aquela escola, né? Vai começar? Ótimo. Então, depois o padre Fábio avisa também o ECAT. Mas então o catequista deve ter uma preparação prévia. E começar, depois da preparação prévia, sempre como auxiliar, acompanhando um catequista mais experiente. Depois disso, já pode assumir um grupo, principalmente se for alguém que já tem, por exemplo, às vezes é uma professora já, um professor que já tem pedagogia, já tem experiência de lidar com o ensino. É um ensino diferente, mas é ensino também, né? É diferente, mas é ensino, né? Ide ensinai a todos, diz Jesus, né? É ensino, né? É isso que Jesus pediu. Não vamos fazer escolas, mas é ensino, né? Sem dúvida. E é necessário então que o catequista tenha essa formação prévia, acompanhe alguém, e depois os próprios encontros que ele vai preparando. Por exemplo, tem 4 ou 5 encontros no mês, que um encontro pelo menos, de um tema que ele se sinta mais inseguro, ele aprofunde no catecismo da Igreja Católica. Vai estudar, vai aprofundar aquele tema. E atenção, evitem uma coisa. Vai vendo o tema que é já da próxima semana. Ah, isso daqui eu já sei, sobre igreja eu já sei até o que eu vou falar. Pronto, aí é o desastre. Aí é o desastre, é a improvisação, né? Isso não pode acontecer. A gente tem sempre que preparar. E eu digo mais do que nos prepararmos sobre o conteúdo, rezarmos pelo encontro que nós vamos ter, nos prepararmos espiritualmente para aquilo, fazer uma oferta do encontro que nós vamos ter. Faz 40 anos que eu celebro missa, celebro Eucaristia. Não só preparo lendo as coisas que são subsídios litúrgicos, mas também rezo antes de ir para a celebração. E rezo por aqueles que vão receber, que vão participar. Então sugiro e peço que façam isso também. Rezem pelos seus catequizandos e façam o melhor por eles. Aprofundem. Cada mês, pelo menos um tema seja aprofundado, buscando no catecismo da Igreja Católica. Tá certo? E depois também, não deixar de participar da catequese permanente. O catequista que despreza a formação para si, não está apto para transmitir formação para os outros. Pois ele não pode querer para os outros aquilo que ele nega para si. Tá certo? Tenhamos esse cuidado. O catequista tem que sempre estar se aprofundando, sempre. Sobre a catequese do primeiro anúncio. Vamos cantar alguma coisa? Vamos cantar alguma coisa? Vamos ficar em pé? Cantar. Pegar de surpresa assim, né? Mas vai um canto animado, que todo mundo participe, que todo mundo participe. Hoje é tempo de louvar a Deus.
Que coral bonito, a Capela Sistina podia contratar a gente, né? Uma salva de palmas, vamos, bonito. Olha só. Beleza. Podemos nos sentar? Um minutinho a mais. Olha, só um aviso com relação à catequese de adultos no ano extraordinário. Quando que é o ano extraordinário? Esse ano, 2023. Aquilo que normalmente nós fazemos 2 anos de catequese para os adultos, esse ano, excepcionalmente, só não para quem vai ser batizado, hein? Para quem vai ser batizado não vale. Mas, para quem vai fazer primeira Eucaristia ou Crisma, poderá fazer a preparação num ano só. Tá certo? Então, com 50 encontros. Um primeiro, 48 do livro Catecismo ao Alcance de Todos, 48 encontros, e o último, um retiro espiritual, completando então 50 encontros formativos, acolhendo assim as pessoas, preparando-as para a primeira Eucaristia ou para a Crisma. Só que adultos com mais de 30 anos, tá certo? Adultos com mais de 30, tá? Beleza. Com relação à catequese de primeiro anúncio, eu gostaria de... Dona Mara, todas as paróquias já receberam, né, o texto, né? Eu não sei, tem uma última parte que eu fiz de orientação, não sei se essa também foi. Eu vi que depois tem até algum errinho para corrigir, uma repetição também, que depois tem que ser revista. Mas eu vou deixar depois o último arquivo com a Dona Mara e no secretariado de pastoral, corrigido, e qualquer pessoa, então, com as coordenações de cada paróquia, podem entrar em contato para terem em mãos essas orientações. Eu disse que essa catequese é um período assim facultativo, mas eu acho que eu incentivaria as paróquias a ter. Sabe, sobretudo por quê? Pelo envolvimento da família. Eu vou contar uma coisa para vocês. Esses esquemas aqui já foram utilizados por uma diocese que eu conheço bem, diocese de origem minha, né? Já foram então utilizados, estão sendo utilizados lá também há vários anos, né? E deu imenso resultado. Por quê? Porque os pais, recebendo a catequese na paróquia para transmitir para os filhos, isso eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Eles assumem o compromisso da catequese e depois não precisam ficar sendo cobrados de participar de reuniões, porque já ficou uma coisa natural para eles, essa participação, esse envolvimento da família. Deu resultado muito bom e tem dado ainda hoje. Como que funciona? É assim, nós temos 25 encontros, que é um primeiro anúncio, que é feito a partir das parábolas de Jesus, para que as crianças aprendam a conhecer Jesus e a mensagem de Jesus a partir das parábolas que Jesus contou. Não que as parábolas sejam facinhas de entender, né? Normalmente não é assim, mas nós nos servimos das parábolas porque são imagens concretas. É fácil a criança criar na memória, criar no seu imaginário um homem que pegou moedas e entregou 50 para um, 20 para outro e 10 para o outro. É fácil ter essa coisa plástica, a imagem criada na cabeça. Então nós vamos nos servir das parábolas. São 25 encontros com as parábolas de Jesus. Então a primeira evangelização, primeiro anúncio, vai ser com as parábolas de Jesus. Sempre se parte de isso daí já é a estrutura do encontro, mas
nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter uma reunião com os pais, num dia marcado na paróquia. Pais ou o responsável, às vezes a criança não tem, é criado por avós, ou é criado por alguém, o tio, o padrinho, sei lá, mas o pais ou responsáveis, que vão acompanhar aquela criança. Então, não vêm as crianças para o encontro da catequese, quando é dia dos pais. Nós vamos ter 4 encontros com os pais, ao longo do ano. No primeiro, os pais vêm e vão receber 5 encontros, 5 textos, para serem transmitidos durante 2 meses. Eles vão ter 2 meses, esse período, então, para transmitir 5 encontros. Quando os pais vêm na paróquia, envolvam o padre, né? Envolvam o padre, tanto para esse encontro com as famílias, quanto com a catequese dos adultos. Os padres têm que participar, tá? E eu também já me ofereci para o padre da catedral, né? Eu também vou, né? O padre e o catequista, pode ser a coordenadora da catequese, vão transmitir esses encontros, um a um, das 5 parábolas, vão transmitir para os pais, lendo o texto bíblico, ajudando eles que acharem na Bíblia, ensinando. Os pais têm que ser ensinados a manusear a Bíblia, né? Tem que aprender o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Pega lá a Bíblia, divida no meio, mostre lá. Aqui é a parte do Antigo Testamento, aqui é a parte do Novo. E na parte do Novo, expliquem a ordem dos evangelistas. Começa por Mateus, depois vem Marcos, depois Lucas, depois João, depois Atos dos Apóstolos, depois vem as cartas dos apóstolos, e depois vem o último livro, Apocalipse, né? Então que os pais saibam como se estrutura a Bíblia, não deem como coisa que eles já saibam, não considerem que já saibam, não. Começa do básico, tá certo? Começa do básico. Orientem, que eles saibam as siglas dos evangelhos, pelo menos dos evangelhos, né? Que eles saibam como que ler uma citação, LC 7,1 a 3. O que é isso, né? Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 3, e que eles saibam ver na Bíblia, versículo de 1 a 3, mas onde que está isso? Então você mostra lá o número grande, o número pequenininho, tudo direitinho, a partir das coisas mais básicas, tá certo? Ensinem, não suponham que saibam. Então, eles vão receber 5 encontros, e vão receber a folhinha com os 5 encontros já desenvolvidos. Cada um dos encontros tem um gancho na realidade, começa alguma coisa da realidade da nossa vida. A iluminação da palavra de Deus, algumas coisas para questionamento, e uma sugestão de nova atitude, baseada na palavra de Deus que está sendo tratada, tá certo? Cada encontro tem isso. O pai e a mãe vão para casa depois de terem tido aquela primeiro encontro com o padre na catequese, com a catequista na paróquia, dos 5 primeiros encontros que eles vão passar para os filhos, explicado para eles. Aí eles vão e transmitem isso em casa para os filhos. Tem 2 meses para isso, tá certo? Tem 2 meses para isso. Depois desses 2 meses, a criança vem à catequese e se faz uma recordação oral. Pode ser feita pelo catequista, pode ser feita pelo padre, né? Eu na paróquia adorava fazer isso, porque a molecada ficava numa competição para mostrar que sabia, e dava um gosto, enchia o coração da gente de alegria, né? De ver aqueles molequinhos tudo pequenininho lá, piazinho, e sabendo as coisas, né? Correndo para falar na frente do outro, né? Era bonito. E também tem lá até uma uma recordação escrita, né? Ato falho. Uma recordação escrita,
para fixação, para os pontos essenciais ficarem na cabeça, guardados na cabeça e no coração, tá certo? Aí depois os pais voltam, depois do encontro com as crianças, os pais voltam para o segundo encontro do ano, no primeiro semestre ainda, voltam para o segundo encontro do ano, e aí vocês deem um retorno para eles, aquilo que as crianças aprenderam, aquilo que não aprenderam. Tem lá uma das perguntinhas também, quem foi que ensinou, se foi o pai, se foi a mãe, se foram os dois, se foi o irmão, se foi a vizinha, se foi a avó, né? E a criança fala, entrega logo, né? Eles entregam mesmo. E aí vocês orientem também os pais, onde foram as dúvidas das crianças, deem um retorno daquilo que vocês perceberam na catequese com as crianças, deem um retorno para eles. E depois já apresentem, nessa reunião com os pais, mais 5 encontros, mais 5 temas, que eles vão fazer com as crianças, com a recomendação que não deixem para fazer tudo no final dos 2 meses, mas eles têm 2 meses, é importante que eles transmitam um encontro por semana, e depois o finalzinho do período de 2 meses fica para uma avaliação, uma recordação que eles fazem em casa, antes da criança vir de novo para o encontro na paróquia, tá certo? E assim vai ser feito 4 vezes no ano, 4 vezes com os pais, 4 vezes com as crianças, tá certo? Depois, façam acreditando e depois vocês me contam o resultado do ano que vem, pode ser? Então tá bom, nós vamos deixar agora um intervalinho também para nos prepararmos para a missa. 8 a 10 minutos, pode ser? É muito ou já começamos de imediato? Começar? É. Então cantamos alguma coisa, se alguém quiser tomar uma água ou usar o banheiro, qualquer coisa, padre, era por lá? Está aberto lá no fundo lá, né? Vamos cantando enquanto isso, levantamos, né? E assim nos preparamos para a celebração.